Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app. Boa noite a todos os amigos de todo o Brasil, sou Karina Belomé e começa agora o Jornal da Noite aqui na TV JCO dessa sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. E hoje nos comentários nosso querido amigo Rodrigo Maroni, bem-vindo. Satisfação, Karina, muito contente de estar aqui mais uma vez no Jornal Estádio Online. Queria agradecer o Ellison, o Anderson, né, o Tolentino e toda a equipe pelo convite para estar todas as quintas-feiras avaliando, pensando o cenário da política e do Brasil, né? Obrigada, e até por isso, né, começaremos aí de uma forma diferente, né, nós temos aí uma bomba do Marcos Duval. Aqui que vai colocar na tela agora uma manchete em que o senador consegue nova prova e vai pedir a prisão de Flávio Dino. Escrito no seu Twitter, Marcos Duval, né, ele colocou: urgente, como já venho denunciando, o ministro da Justiça e o presidente Lula já sabiam que haveria a destruição dos três poderes e da, né, onde já sabiam que os grupos iriam se manifestar na Praça dos Três Poderes e os seguranças nada fizeram referente, e Flávio Dino também já sabia o que ia acontecer das manifestações e não fizeram a segurança devida. Por conta disso, ficaremos no aguardo aí de novas informações. Então, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos aí o primeiro bloco, convidamos os amigos a curtirem, compartilhar e, claro, apoiar o nosso trabalho através do QR Code do Supremo. Defendo a liberdade de reunião a céu aberto que se faz hoje, especialmente com o uso da internet, disse Gilmar. Mas ele não parou por aí e falou muito mais, né? Tivemos uma consequência de fatos em 2019, aquelas reuniões aos domingos, ataque eventualmente ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, e depois tivemos a repetição de 2 7 de setembro, sempre com esse tom de ameaça. Rodrigo, preciso dizer o seguinte: sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O que nós podemos falar sobre isso, Rodrigo?
Queria, antes de mais nada, dizer que está tendo um delay, talvez seja com Wi-Fi, eu não sei se o teu, Karina, ou o meu, mas eu sinto que a internet está indo e vindo, então muitas vezes pipoquei, eu não consigo acompanhar toda a frase. De qualquer maneira, a liberdade de reunião, para quem não sabe, né, nada Sim, mais é do que nada. pode ser o meu aqui. Oi? Opa, eu acho que a gente teve algum problema técnico com a Karina. Voltei. Voltou, mas agora tu ficou paralisada há uns segundos, uns 30 segundos. Gente do céu, tá bom agora ou tá ainda ruim, Tá Rodrigo? mais ou menos. Como é que tá aí? Ué, Me dá o feedback, por favor. a tua fala tá paralisando, Karina. A tua frase está paralisando. Mas, de qualquer maneira, tu perguntou sobre a liberdade de reunião, né? É importante as pessoas Tá. saber o que é O importante. problema é internet mesmo, não é aparelho, é internet. Entendi. Mas, assim, é importante as pessoas saberem Tá. o que é essa tal de liberdade de reunião. Talvez tu vai ter um delay para me escutar, né? Mas o público está acompanhando com tranquilidade, porque a minha internet aqui está bem estável. A liberdade de reunião nada mais é do que a possibilidade das pessoas se organizarem das mais diversas formas, né? Seja em clubes, seja na rua, em praças, parques, né? E todos os tipos de atividades. No momento que tu questiona e coloca isso, para quem acha que a gente poderia estar em curso com a possibilidade de ter uma ditadura, e no Brasil hoje se debate muito, né? Como se alguns defendessem a democracia, outros defendessem a ditadura, né? Não se percebe que, na verdade, esse tipo de sugestão, de certa forma, já é a garantia que nós estamos numa ditadura. Quando tu tira a possibilidade das pessoas, né, pensarem publicamente, refletirem, ter um pensamento crítico, né, elaborarem sobre os acontecimentos, poder se organizarem e pensarem como atuar, né, dentro da realidade do país, isso nada mais é do que ditadura. O que que a ditadura é colocada? É um grupo ou um indivíduo, né, que a partir que não aceita, fundamentalmente isso, que toma conta do poder e não aceita qualquer tipo de oposição, né? Seja ela de pensamento, seja ela de questionamento. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essa atitude é uma atitude ditatorial, né? Lamentavelmente. E agora está com delay de som. Agora o som está saindo, eu estou me ouvindo. Isso. Acho que agora entrou. Não, não, estou me escutando, estou me escutando. Agora vai, agora vai. Ah, tá. Então, e na verdade, o que que acontece, né? Então, eu acredito que o Brasil, que vivenciou, né, a possibilidade de se pensar hoje com a internet, por exemplo, a internet é um grande mecanismo de reflexão e por isso as instituições estão tão desmoralizadas, né? Os políticos estão tão desmoralizados, né? Justamente porque as pessoas hoje têm acesso à informação de forma fácil. Tem muita coisa que é bobagem na internet, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso possibilitou as pessoas de terem um pensamento que não vem pronto, ou que não são só alguns que têm acesso, né? Tudo é muito instantâneo, então quer dizer, tu faz um fato e as pessoas têm o direito de pensar. E isso naturalmente leva a uma grande possibilidade da sociedade se rebelar, né?
contrário a qualquer tipo de sistema que exista, seja político, né, seja institucional, né, a realidade é discutida de forma pública. Eu até não comentei, Karina, acho que a gente talvez pulou. Eu estou fazendo essa participação a convite do jornal Cidade Online, vai ser toda semana com muito carinho, né, junto contigo e com o Ellison, com a equipe toda. E eu tenho a minha formação, ela é psicanálise, então quer dizer, eu sou formado em psicanálise, história e ciências sociais, ou seja, justamente pessoas como eu, que sempre tiveram a disposição de pensar e refletir desde muito jovem, porque eu estou com 41 anos, mas eu optei em fazer história lá com 17, 18 anos, né? É um caminho que eu não quero só para mim, né? Eu quero que as pessoas tenham o direito de pensar, questionar, inclusive a mim, né? Não há uma unanimidade no pensamento, e quando tu propõe a retirada da possibilidade da liberdade de reunião por parte de um ministro do STF, que é uma instituição, né, que teoricamente deveria ser o mais imparcial, o mais democrático, o mais transparente possível, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que nós não estamos a caminho de uma ditadura, nós já estamos vivenciando a ditadura, né, neste momento. Com certeza, Rodrigo. Quero pedir desculpas à nossa audiência aí pelos problemas técnicos. Agora conseguimos retomar aí com tudo. E verdade, nós estamos numa ditadura. E, Rodrigo, sobre esse anúncio, né, do nosso senador Marcos Duval, tu achas que vai ser possível essa aplicação à vontade, que também emana do povo? Eu acho fundamental, né? Eu conheci o Flávio Dino em 2010. Na época, para quem não sabe, ele era presidente da Embratur, que hoje foi assumida pelo Marcelo Freixo, né? Então, naquele momento, ele era um segundo escalão do governo federal, né? Do segundo governo, na verdade, do Lula, né? E o Flávio Dino é um comunista assumido, a articulação dele sempre passou pelo PCdoB, né? O movimento dele feito para sair do PCdoB foi um movimento extremamente pragmático, né? Eu conheço, inclusive, o secretário que ficou responsável na parte ali das manifestações de domingo, que é o Capelli. Ele foi contemporâneo, na minha época, do movimento estudantil, Ricardo Capelli, né? E as pessoas do movimento estudantil sabem muito bem e conhecem muito bem o Capelli, né? Que na nossa época a gente fazia movimento estudantil em lados opostos, e ele virou uma figura de confiança do Flávio Dino, que levou essa turma do PCdoB, né? Toda a turma do PCdoB, inclusive houve um conflito interno no PCdoB por conta disso, né? Foi com ele para o PSB num movimento pragmático na disputa lá do Maranhão. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que havendo a possibilidade concreta do Marcos Duval de pedir isso, é legítimo, né? Se tem legitimidade jurídica e se tem embasamento real, concreto, eu não tenho dúvida nenhuma que nenhuma pessoa deve estar acima da lei, né? Nenhuma pessoa. A gente viu tantos ministros importantes serem presos no Brasil, né? A gente viu tantas figuras que teoricamente se mantiveram muitos anos acima do bem e do mal, da discussão real serem condenados, né, em vários processos envolvendo corrupção, envolvendo, lamentavelmente, um projeto, porque as pessoas às vezes acham a questão da corrupção tem que ser do jogo, né? No momento que tu aceita que os esquemas de corrupção e as pessoas envolvidas, né, é parte do jogo, tu aceita que o sistema é podre, antes de mais nada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se houver embasamento real e legal, o Marcos Duval tem toda a legitimidade, né? Tanto não devemos esquecer que na época que foi discutido a questão do impeachment da Dilma, né, que o Lula estava para ser condenado, se cogitou colocar o Lula como ministro da Casa Civil, né, ali no ano de 2016. Então, para te ver como na política
se protegem, né? Se protegem. A lógica do vamos se protegendo para justamente... E isso vira o que no todo, que é muito importante a população entender, né? No todo, isso vira um processo de proteção que começa um protegendo o outro e o próprio sistema se protege para se manter os mesmos, né? E a coisa acaba, inclusive, transitando para outras instituições, não só da política, mas instituições até que deveriam fiscalizar a política, acabam entrando no lobby de interesse da lógica do se proteger, do negociar, né? Para que justamente se perpetue esse grupo que tem acesso, né, de forma vitalícia. Esse é o objetivo, é dinheiro, negócio, né, e lobby. E eu acho que não, no Brasil a gente tem que quebrar, e a internet e esse papel desses representantes que vêm oriundos, né, do apelo popular da internet, das redes sociais, vem muito com isso, porque esses também recebem uma cobrança da sua militância, dos seus grupos, da sua atividade, né, no sentido de expor a situação como é, porque foi para isso que eles foram eleitos. Então, eu acho o papel do Marcos Duval nesse momento muito importante, né, e tendo legitimidade, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode, sim, talvez em curto, médio prazo, assistir esse desejo do Marcos Duval, né, do Flávio Dino ser condenado. Vamos esperar os próximos capítulos e que seja tudo feito em nome da lei. Continuando aqui os nossos blocos, né? E as crises continuam surgindo dentro e fora do governo Lula, que tem só 13 dias que está empossado. O nome da vez é o de Simone Tebet, atual ministra, né, do Planejamento, que confirmou presença, e vejam só, em um evento organizado, né, pelo LIDE em Lisboa, o Brasil Conference. Esse é um evento famoso. E para quem não sabe, o LIDE é um grupo fundado aí pelo ex-governador João Dória, que apesar de ter afundado politicamente, sempre foi crítico e adversário declarado de Lula. E quem não se lembra, aí, quando Dória, né, ainda era governador de São Paulo e Lula estava preso, e na época falava-se em transferir o petista da Polícia Federal, onde estava preso em Curitiba, para o Tremembé, da capital paulista. Quem é que lembra disso, né? Na época, Dória ironizou e disse que Lula teria a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida, que seria trabalhar. E Tebet, aí, aliás, antes de se aliar ao Molusco, já no segundo turno das últimas eleições, também batia forte no atual presidente. E aí, como fica essa relação, Rodrigo, entre Simone Tebet e o PT? Dá para ter alguma confiança nessa situação, nessa circunstância? Foi uma relação, um casamento arranjado, né? Inclusive sem amor nenhum, né? Pelo contrário, eu imagino, apesar de lamentar, né? Mas eu imagino o constrangimento da relação da própria Simone dentro da militância do PT, tendo em vista que a Simone representa aquilo que o PT, há menos de 3 anos, 2 anos atrás, chamava de golpista, né? O partido do Temer, né? Que foi, teoricamente, quem o PT apresentou como golpista, apesar de eu não concordar com essa análise, né? Eu sempre digo, se for nessa lógica, o primeiro presidente golpeado no Brasil foi o Collor, não foi a Dilma Rousseff, né? Porque sofreu o processo legal dentro do trâmite da representatividade e da correlação de força. E a Simone representa esse grupo do Temer, né? É muito importante que as pessoas tenham claro isso, né? O mesmo grupo que teoricamente traiu, que teoricamente derrubou o PT, que teoricamente construiu o golpe, o Eduardo Cunha, né? A Simone Tebet é do grupo do Eduardo Cunha, do Temer, que eram os representantes do PMDB, né? E ela vai indicada com muito constrangimento, né? Uma relação extremamente publicamente constrangedora, que todo mundo viu, praticamente não sabia como acolher ela dentro do governo para ter uma representação. Eu não tenho dúvida que é uma relação que não tem nenhum tipo de durabilidade por vários motivos, mas inclusive pela própria desconstrução dos setores do governo do PT
né, e da esquerda que vão, com certeza, construir todo o processo para tratar ela como uma invasora, uma figura de menos valor, uma figura que não representa, né, o governo. Vai ter uma disputa grande nesse sentido de isolar a Simone. E ela fez um movimento pragmático, né, no objetivo de não ficar sem um espaço público, ficar sem um cargo, né, e fazendo um movimento pragmático, aceitou isso. Não tem dúvida também que a Simone, com toda a tranquilidade do mundo, vai ser oposição ao Lula antes de acabar o governo e depois nas eleições. Então, quer dizer, uma relação que não tem nenhum tipo de relação de confiança. Foi um balcão de negócios, literalmente negociado, né, para atender numa perspectiva de tentar construir também essa maioria eleitoral na eleição e também a questão no Congresso Nacional de tentar atender. Mas é muito importante, e o PT sabe muito bem disso, né? A Simone, apesar de representar o Temer, apesar de ela representar o Eduardo Cunha dentro do governo Lula, é muito importante, as pessoas têm que saber isso. Ela é representante do Temer dentro do governo Lula, né? O PMDB não há uma coalizão em torno do nome dela, e essa fidelidade provavelmente não vai se refletir, porque o PMDB é um partido de pessoas muito pragmáticas, né? E com seus interesses muito pontuais, individuais de cada deputado, de cada representante. Então, a tendência é que os deputados e os próprios senadores, né, do PMDB, isso vá se refletir, que não vá ter essa fidelidade no voto dentro do Congresso, como vocês vão poder acompanhar aí com toda tranquilidade nos próximos meses. Com certeza, Rodrigo, com certeza. A gente vai acompanhando agora esse processo, né, que as pessoas se vendem à toa, né, para conseguir se manter no poder. Continuando o bloco, ontem foram divulgados os gastos de todos os presidentes da República por meio do cartão corporativo, desde 2003. Portanto, incluindo aí também o que Lula gastou. E já com a correção monetária, o petista passou vergonha, pois queria, né, com a quebra do sigilo, decretada por ele, atacar Jair Bolsonaro. Mas os números mostram que o capitão gastou a metade do que o atual presidente gastou em seu primeiro mandato e 50% do que foi gasto no segundo mandato aí do ex-sindicalista, né? E ainda assim, as redes e também a velha mídia insistem, né, em tentar encontrar algo de errado o tempo todo com narrativas e reportagens sem a devida investigação e checagem. Uma delas ataca o restaurante Sabor da Casa, localizado em Boa Vista, a capital do estado de Roraima. O estabelecimento recebeu um pagamento de pouco mais de R$109 mil para fornecer kits de alimentação com café da manhã, almoço, lanches e refrigerantes a membros da equipe da presidência e do Exército. Nos dias antes e também depois de uma visita realizada aí pelo presidente Jair Bolsonaro a um abrigo de refugiados venezuelanos. Isso vocês não vão ouvir ser dito, né, pelas grandes mídias. O estabelecimento teve que emitir uma nota no Facebook explicando que prestou o serviço contratado e com preços praticados no local e que emitiu aí uma nota fiscal desse processo todo. Essa já em posse de um advogado que tiveram que contratar após não terem mais sossego e para processar os que distorcem os fatos. No final do comunicado diz o seguinte: só gostaríamos de esclarecer aos senhores que diariamente conhecem o nosso trabalho que, infelizmente, informações incorretas e distorcidas, sem nenhuma responsabilidade, foram divulgadas nas redes sociais. Que falar sobre isso, Rodrigo? Primeiro que é algo vergonhoso, né? Vocês imaginem, o Lula gastou 110 milhões nos seus 2 primeiros governos. Eu quero ver porque eu não tenho nenhum problema se o indivíduo ele possa ser ingênuo, ele possa ser até, de certa forma, ter uma disposição de tentar se auto-enganar. Mas são fatos concretos, né, que
tem uma justificativa sempre subjetiva para justificar. Então, quer dizer, eu vejo petistas postando a questão da quebra de sigilo como se fosse ali descobrir crimes permanentes, né? Uma lógica absoluta, como se o Bolsonaro estivesse escondendo. E foi a questão das visitas da Michelle e a questão do cartão corporativo, que o Lula gastou 110 milhões, né, de reais. Gente, 110 mil reais no cartão corporativo. Nós não estamos falando aqui de corrupção. Nós não estamos falando aqui das benesses de ter sido presidente, de ter feito acordo com empresas, de ter feito, né, inúmeros, enfim, uma construção com o meio empresarial brasileiro e mundial. Nós estamos falando aqui de uma coisa oficial, né, da onde um indivíduo que se representa, que se diz representar, né, o pai dos pobres, o representante das pessoas que passam fome, das pessoas que têm dificuldade, né, gasta é injustificável, sabe? Eu duvido, sinceramente, que qualquer pessoa com nível, eu não estou aqui querendo que as pessoas gostem ou não gostem do Bolsonaro ou deste ou daquele, né? O fato concreto é que o Lula é o maior fake construído no Brasil nos últimos 40 anos. Ele é o fake, né? Ele é a figura mais fake. Ele cansa de dar relatos e comentar publicamente de que mentir é mais fácil. Eu também concordo. Eu acho que para quem se dispõe a ter uma vida, né, em torno dos seus interesses de forma extremamente pragmática, como é o Lula, né, mentir é a regra natural, porque ele vai mentir para justamente construir e trazer a confiança. É muito menos agradável do que, por exemplo, o Bolsonaro, que muitas vezes as pessoas achavam indelicado, grosseiro, né, falastrão, mas que falava, dava muito mais próximo da realidade do que estava acontecendo. Então, assim, é impossível qualquer ser humano, se a gente falar isso daqui 100 anos, né, na história, de que teve um presidente que era representante do povo e que ele gastou 110 milhões do cartão corporativo pago com dinheiro do povo, né, as pessoas vão achar que a gente está num período de. Esse período realmente é um período lastimável, mas é um período de humor, né? Talvez vá ser lembrado como um conjunto de piadistas, porque só assim, para justificar. Eu acho muitas vezes que o Lula, para além de mentir, para além de construir em torno, né, da maneira que tiver que construir, eu acho que ele tira um sarro interno da população de forma permanente com ele mesmo, né? Tipo assim, o que ele vai se divertindo com o que ele vai falando para a população, né? Construindo em torno da população, porque não é possível. Se não for senso de humor, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que aí é psicopatia, o que a política também reúne muito. É muito importante as pessoas saberem. Eu transitei nesse ambiente, né? 10 anos. Eu fui vereador em Porto Alegre e fui deputado agora. Inclusive, estou saindo, o maior favor, talvez, que eu tenha feito a mim mesmo, né, no aspecto de sair de um ambiente extremamente contaminado e que me fazia muito mal, e quem convivia comigo sabia disso, porque eu sempre deixei muito público, né, as minhas intenções com relação à questão do tema dos animais e tal. Lamentavelmente, nesse ambiente da política, né, figuras como o Lula, não tem nenhuma dúvida que são maioria, né, e se perpetuam. Por quê? Porque efetivamente a política é um ambiente onde tu não pode oferecer tudo, porque tu não tem como cumprir. Se tu for mais próximo de ser uma pessoa, um ser humano bacana, legal, né, dificilmente tu vai conseguir transitar. Então, por isso que os psicopatas, os sociopatas, né, contaminam. Não tenho nenhuma dúvida que se fosse feita uma pesquisa através da psicanálise, da própria psiquiatria, se identificaria que no ambiente da política é onde tem o maior número de psicopatas, né, não diagnosticado, mas efetivamente psicopatas, né, transitando no mesmo ambiente. E o Lula, não tenho dúvida nenhuma, né, que ele é um cara extremamente piadista, né, assim, tipo, ele tira sarro da população na cara dura mesmo, ele se diverte com o que ele fala, né,
e com grandes desvios, né, também psiquiátricos de psicopatia, sem sombra de dúvidas, né, porque para a pessoa poder falar aquilo que não acredita de forma permanente, a pessoa não pode estar em acordo com ela mesma, ela tem que estar forjando, desviando, dissimulando. Então, sem sombra de dúvida, o Lula é o indivíduo mais fake que tem, né, no Brasil nos últimos 40 anos. Isso não, incomparável, incomparável. Com certeza, Rodrigo, a gente permeia aí os mesmos campos, né, da política e a gente sabe e concordo plenamente com o que tu dizes, né? E para lembrar, só para fechar aqui o nosso bloco, que o Bolsonaro ainda utilizou, né, esse cartão corporativo para buscar brasileiros em Wuhan durante a pandemia. Para quem esqueceu, tá aí a lembrança. E agora nós vamos assistir a um vídeo que vai ser posto aqui pela produção. Pois é, essas cenas que vocês assistiram são de uma invasão com extrema violência, quebra-quebra, generalizado aí, e muitas ameaças a deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo, em março de 2020, e durante a votação de uma reforma na Previdência dos servidores públicos do Estado. Vestidos aí com camisetas de sindicatos, movimentos e partidos de esquerda, como PT e PSOL, os manifestantes fizeram exatamente o que o governo, o STF e a velha mídia diz que foi feito em atos isolados na esplanada no último domingo. No primeiro caso, porém, não foram presos nem fichados como terroristas. Mostramos isso, né, pois, como noticiado ontem, o pessoalista Guilherme Boulos, deputado federal na próxima legislatura e líder do MTST, fez um discurso apoiando as prisões em Brasília, acusando Bolsonaro e ameaçando o governador Tarcísio caso ocorra uma tentativa de invasão na Lesp, em atos de conservadores. Boulos ainda incentivou que os militantes incentivou para que eles reajam com violência a esse tipo de coisa, né? Verdadeiro comportamento esquerdista. Maroni, os crimes dessa invasão em 2020 ainda não prescreveram. Dá tempo de prender todo mundo e dizer que foi terrorismo ou só vale para um lado? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que não vai sobrar ninguém daí, porque efetivamente eu até faria aqui uma aposta, uma aposta de brincadeira com qualquer instituição, tá? Ou com qualquer representante de direita ou de esquerda, ou da mídia, ou do STF. Eu consigo fazer uma listagem de, no mínimo, da minha memória, no mínimo 200 momentos onde a esquerda agiu. Todos sabem, eu sempre digo, eu fui militante de esquerda, jovem, fui do DCE, diretor da Uni, né, e presidente do DCE, e eu quero dizer o seguinte, a construção de todas as organizações de esquerda sempre foi a partir da radicalização. Eu falo isso porque tem um período para amadurecer. Agora tu vê homens velhos, né, de 50, 60, 70 anos, mentir, né? O Lula comentou, eu poderia citar aqui 200 momentos, se a gente sentar em 2 ou 3 minutos, aonde inclusive essa era a prática rotineira para dar visibilidade, para fazer política. 88, Olívio Dutra, ex-ministro do governo Lula, prefeito de Porto Alegre, um ativista do MST matou um brigadiano, um policial militar, na esquina Democrática. Correu para a prefeitura de Porto Alegre. Fato público, né?
98, Luciana Genro, Roberto Robaina, seu sempre ex-esposo, né, ex-marido, ocuparam a Assembleia Legislativa. Ele foi condenado, inclusive, judicialmente, né, aqui do Rio Grande do Sul. 2003, tá? Quebra-quebra no Congresso Nacional por conta da reforma da Previdência. Tinha vários militantes lá de esquerda, entre eles, por exemplo, Vinícius Vu, que na época, que depois veio a ser o secretário-geral do governo, o chefe de gabinete do governo Tarso Genro, governador do estado aqui, e foi coordenador agora nessa última campanha, da campanha do Marcelo Freixo, né? Então foi secretário de Educação em Niterói. Eu poderia aqui citar, não sobraria nenhum, porque eu até perguntava durante a semana para esses ativistas, né, se a gente era fascista, né, nesse período, a gente era fascista, eu era fascista, porque eu me lembro de jogar em pedra na polícia, ocupação nas prefeituras, no Congresso, quebra-quebra, né, tocar fogo em pneu, trancar a rua com pneu queimado. Eu me lembro 2013. 2013. Eu me lembro de um episódio que eu não quero errar a data, mas eu imagino que tenha sido em torno de 2005, tá? Aonde o PT, na época, o PSOL e o PCdoB levou a sua militância, né, para São Gabriel, numa ocupação de terra com pessoas que não eram nem. Eu estou dizendo que eu estava, né? Então não é nenhum relato fora. Eu vi, eu estava no ônibus, eu vi. Então, jovens iam para um assentamento do MST, né, para fazer ocupação de terra. E eu me lembro que as palavras de ordem nunca foram nem um pouco delicadas, né? Era sempre de invasão, de bota o pau aqui, bota. Então, quer dizer, de enfrentamento. A polícia sempre foi construída como inimiga da esquerda, né? E o último relato que para mim tu falou do Boulos, né? O Boulos é uma figura inventada de merchandise, né? Que o PSOL utilizou em 2018 para inventar uma figura que fosse, porque tem muito isso hoje, né? Tu inventa uma figura que ela representa um setor e tal, um grupo social, né? E tu faz essa figura nacional. Aposto que metade do PSOL se arrependeu de ter bancado o Boulos, porque a guerra interna com o Boulos hoje, que está no colo do Lula, né? E tem grupos no PSOL querendo que o Boulos não fique tão no colo do Lula. Por ele teria sido até ministro, né? Publicamente, ele, o Juliano, são setores que gostam de participar do ministério, de governo, de poder, né? E dentro do PSOL tem esse conflito, eles se pegam e se agridem de uma forma permanente. Com relação às agressões, inclusive, nos próprios congressos do PT, nos congressos do PSOL, fechava pau. Então, quer dizer, chega a ser congresso da Uni, qual jovem que participou de congresso da Uni que não viu pancadaria, que não viu Sempre teve uma pauleira infinita, aquilo ali não tem briga generalizada, né? elegância nenhuma. E tu vê o Boulos, um cara filho da pequena burguesia, né, de 2 médicos, um indivíduo que faz um perfilzão de ser simples, gosta de mostrar o carro, o Celtinha, que ele sempre comenta, né, mas que nunca teve nenhum trabalho, porque é importante a gente não glamourizar, né, como ativista político como trabalho. É só no Brasil que sindicalista e ativista político é visto como profissional, né? São pessoas que eu costumo dizer, pega um sindicalista, pega um ativista desses sociais, né, e vê em que período esse indivíduo voltou para trabalhar real, cumprir horário, né? Então eu não consigo nem ter um entendimento como é que eles conseguem defender teoricamente os trabalhadores, sendo que eles não são trabalhadores, nunca vivenciaram isso. Eu poderia citar também centenas de pessoas assim, mas o Boulos é um exemplo desse, né? Aonde que tu teve carteira assinada, né? Fazer uma aposta com o Bozo. Onde é que tem carteira assinada? E a partir daí eu acho que dá para a gente conseguir avaliar que esse indivíduo não é um critério. E chega a ser uma piada pronta, né? Logo ele, porque daí eu pergunto, bom, então primeiro que a turma que faz isso é fascista todo mundo, então inclusive ele, né? E segundo,
vai haver eles adoram falar da criminalização dos movimentos sociais, era o que eu mais escutava ali na época de jovem, nós somos criminalizados dos movimentos sociais, né, representando ninguém, porque não tem legitimidade, não tem eleição, né? Todo mundo que participou de um congresso da Uni sabe que é bastante questionável as eleições no congresso da Uni, os congressos sindicalistas são bastante questionáveis, inclusive pelos próprios sindicalistas, inclusive pelos próprios estudantes. Quando me perguntavam sobre a questão da urna eletrônica, e eu comentava sobre isso, eu me lembro que eu parava para pensar, cara, eu vivi no movimento estudantil, eu via como é que era, né, no movimento sindical. Então, assim, se é essa turma que conduz, né, é complexo tu dizer que é um processo transparente, né, um processo democrático. E o Boulos é uma piada pronta, né, ele é uma piada pronta, completa, né, criada, inventada pelo PSOL sem unanimidade dele, né, sentou no colo do Lula completamente. Hoje o sonho dele talvez é ser o Lula, né, inclusive, e o Lula é um cara bem sucedido no aspecto de não ter trabalhado e tal, então também não, eu acho que é possível tu invejar um indivíduo que conseguiu chegar aos 76 anos de idade sem nunca ter trabalhado e ter um padrão de vida alto. Acho que é bem possível que as pessoas tenham inveja, porque para isso tu tem que, inclusive, ter capacidade, né? Tu passar uma vida toda, eu provavelmente nunca vou conseguir. Então, quer dizer, essa é uma realidade. E eu queria também comentar sobre um fato que eu até comentava. Eu fui pesquisar, quebraram o quadro do Di Cavalcanti, né, lá na manifestação. Esse quadro, ele custa 8 milhões de reais, para quem não sabe, né? O que, num parâmetro das pessoas que estavam fazendo a discussão sobre aquilo, né, em furto, roubo, né, e corrupção, lavagem de dinheiro, não é 0,0001, né? Só que é uma panela de pressão, as pessoas, elas se revoltam, né? E objetivamente eu fazia uma comparação essa semana que é o seguinte: na Câmara Municipal de Porto Alegre tem um deputado do PSOL, Matheus Conheço. Matheus Gomes. Tu pode botar, ele se apresenta, não é eu, é ele, como o guri dos protestos. Ele era do PSTU, que publicava lança-chamas e tal. Para quem não sabe, ele é do grupo do Boulos, tá? E é deputado aqui no Rio Grande do Sul. Eles ocuparam na Câmara Municipal em 2014, tá? Onde se pelaram, onde transaram dentro da Câmara, aquele grupo, transaram dentro da Câmara, fizeram cocô em toda a Câmara, né? Isso pode-se perguntar para qualquer parlamentar e dentro do processo que foi aberto, né? E aonde teve que se pedir reintegração de posse da própria Câmara, o presidente da Câmara teve que pedir reintegração de posse. O que é mais grave? Comparando friamente, independente se tu é de esquerda, ou se tu é de direita, ou se tu não é nada. Tu fazer uma invasão da Câmara, ficar uma semana pelado, tem foto, se vocês botar na internet invasão da Câmara, Matheus Gomes, o guri dos protestos, vai ter foto dos indivíduos nu, com as vereadoras, inclusive, pegando o quadro de vereadora e colocando nas suas órgãos genitais. Então, quer dizer... Ô, Rodrigo, e uma mais feia que a outra, né? Isso que é triste. Não é comum, mas assim, então eu quero te dizer o seguinte, Karina, é comum, né? Até porque, sinceramente, para ti ficar muito tempo vivendo uma hipocrisia, tu envelhece mais rápido, tu enfeia, assim, isso é qualquer ser humano, né? Tu não tá no momento que tu tá em contradição contigo emocionalmente, tu vai ser uma pessoa infeliz e naturalmente tu vai ficar uma pessoa esteticamente também representando aquilo que tua alma diz. Mas assim, e o Matheus ocuparam, tal, fizeram isso. E aí eu me perguntei, né? Na época, o governador do estado era o Tarso Genro, aqui no Rio Grande do Sul. Tu imagina que o Tarso Genro proibiu, na época, a brigada de invadir a Câmara, tá? De prender ou de invadir. Tiveram que se pedir reintegração de posse uma semana depois, que quebraram toda a Câmara e tal. Não tem nenhuma dúvida que é muito mais grave do que houve domingo, quando em 2 horas foi todo mundo preso, tá? 2 ou 3 horas. Mas o pior, vocês imaginem
se alguém sugerisse naquele fato que o Tarso fosse afastado do seu cargo. E o secretário de Justiça, né, do governo do Tarso Genro, que eu acho que era o Ayrton Michels, se eu não me engano, talvez eu esteja certo ou não, fosse preso. O que seria o debate da Luciana Genro, né, do Boulos, do PT, se houvesse o mesmo fato, só que pior, né? Então, assim, eu aposto com qualquer indivíduo de esquerda, ou de direita, ou de qualquer coisa. Carteira de trabalho para essa turma, quando que houve, quanto tempo que houve, né? Porque daqui a pouco apresenta. Bom, tem carteira de trabalho. Esses parlamentares que falam em trabalhador, onde é que trabalhou? Pode pegar qualquer um. Entendeu? Aonde é que trabalhou? O seu deputado de esquerda, onde é que trabalhou? Trabalhou, né? Não aonde ele bota no Instagram ali médico, professor e tal. Isso é merchandise, isso é publicitário. Eu estou dizendo efetivamente aonde o indivíduo trabalhou naquela profissão. E dois, né, que eu acho fundamental, a questão de se avaliar que esses indivíduos aí, né, além de nunca terem trabalhado, sempre eu apostaria também que se eu não conseguir fazer uma lista de 200 atos, eu venho aqui me desculpar. 200 atos que teve agressão, que teve pancadaria, tá? 200, não tô... Isso dá uma média aí, provavelmente, de 5, até mais, por ano, né? Nos últimos 30 anos, né? Eu venho aqui me desculpar, mas com certeza a gente encontra, né, o conflito, porque, na verdade, também é importante as pessoas não glamourizar que o caos, né, efetivamente, o que é o caos, em última instância? Ele é sempre a representação clara da indignação de quem não é ouvido. Uma pessoa vai lá e comenta uma coisa, dentro de uma família, um filho, tu vai lá e fala uma coisa, teu pai te dá um tapa na cabeça, aí tu vai lá e fala outra, tu é xingado, uma hora tu vai te rebelar, seja para romper, seja para se afastar, ou seja mesmo para reagir àquela situação. Uma sociedade apacatada como é a sociedade brasileira, historicamente, as pessoas sempre foram vistas como o país do circo, do carnaval, que não participa de nada. Pois bem, né? Estão dando informação para essas pessoas. As pessoas hoje podem procurar, elas podem individualmente avaliar, e por mais que se tenha toda uma campanha, uma construção histórica em todos os setores para se acreditar na versão, né, de que há um setor do bem, eu costumo dizer, né, do bem e do mal, então corrupção do bem, né, milícia do bem, né, o nosso processo é em torno da revolução, né, as pessoas até são idiotas, mas elas conseguem ter acesso à sua própria idiotice e pensar. Então, a tendência, não tenho dúvida nenhuma, né, é que quanto mais autoritarismo e mais claro, porque ninguém é burro, né, o caos vai se instaurar mais. No momento que tu vai num jogo de futebol e tu vê um time grande contra um time pequeno e uma torcida batendo e o jogador ali tentando se defender, tu vai naturalmente ficar do lado daquilo que nitidamente está apanhando mais. Então, eu acho que o processo vai ser ao contrário, né? O Lula saiu com muito ódio da cadeia, natural, muito ódio, muita disposição de, nesse governo, literalmente se consolidar como o chefe do Brasil, né? Então, assim, inclusive em todas as vertentes familiares, eu estou vendo cada figura entrar no governo Lula que eu conheço pessoalmente, poderia também um dia discutir, não só os do primeiro escalão, que é quem enxerga, mas os de baixo, pessoas sem representatividade, que nunca foram da área, nunca discutiram, está um enxerto político absoluto e uma disputa permanente entre eles para essa ocupação. Então essa é a realidade do Brasil e eu não tenho dúvida que a gente caminha para rebelar caos, né,
lamentavelmente, cada vez mais e maiores, né? Isso que eu acho ainda que essas figuras, esses representantes, esses militantes que estão em frente a quartéis e tal, extremamente pacato. É inacreditável, eu que fui um ativista de esquerda, passar na frente do quartel e tu ter coragem de dizer que aquelas pessoas sentadas numas cadeiras de praia, nos banquinhos, entendeu? Tomando chimarrão ou tomando uma água, entende? Com a camisa do Brasil, eu nem sei de onde é que se tira tanta tolerância para estar ali, tanta capacidade de ter calmaria e de aguardar, porque é um movimento de paciência enorme, né? Tu ir para frente um cartel, calor, né? Simplesmente para demonstrar a tua insatisfação, né? Com aquilo que qualquer pessoa ficaria insatisfeita, se não fosse uma coisa ideologizada, né? Contada em versões. Com certeza, Rodrigo, com certeza. Bom, as imagens que nós vamos exibir agora são de uma brasileira aposentada de 74 anos, presa em Brasília e que foi obrigada a se declarar terrorista. Confiram. Ó, no Brasil é piada. Olha aqui, nota de culpa de uma senhora de 74 anos por preparação e terrorismo. Vocês já viram uma coisa dessa? Alexandre de Moraes com medo de uma senhora de 74 anos. Extremamente bizarro essa situação, né? E só depois que ela assinou esse papel, a dona Leonira, moradora de Criciúma, Santa Catarina, foi liberada, mas ainda terá que responder a inquérito policial e provavelmente a processo na injustiça, né? Rodrigo, o que dizer sobre o que estamos assistindo no país? Por favor, 2 minutos. Inacreditável, né, Karina? Eu convido essa terrorista a vir dormir na minha casa, se ela quiser, né? Eu não tenho nenhum receio. Inacreditável uma coisa dessas, né? Uma vergonha, né, para o Brasil. Vocês imaginem que nós estamos num país onde o César Battisti, né, que foi um militante que matou na Itália, né, foi extraditado, ficou no Brasil e foram incapazes, o governo Lula, o Tarcísio Genro, de mandar ele para a Itália, para que fosse julgado, né, deram um asilo político para ele. Um italiano que matou pessoas. E essa senhora aqui, com 70... É inacreditável, né? Eu estava aqui me recordando dos ativistas, dos militantes do PCdoB, né, que são tão aclamados e que eles tinham tanto orgulho de dizer que eram guerrilheiros e pessoas que lutaram e tal, como não conseguiram chegar aos pés dessa senhora de 74 anos, né, que conseguiu ser publicamente construir a imagem de terrorista, mesmo não querendo. Tu vê como a coisa chega a ser constrangedora de ser contada, né? Verdade, Rodrigo. É bizarro, né? Porque, gente, foge a capacidade cognitiva de uma pessoa com consciência, né, e saúde mental. Bom, Rodrigo, agora nós vamos falar de uma pessoa conhecida aqui no Rio Grande do Sul, né? E essa história aí da ex-deputada federal e ignorada aí pela própria ala, Manuela Dávila, encontrando-se com o Papa Francisco no Vaticano, hein? Ela foi recebida aí com o marido Duca Lindecker, que é assim que se pronuncia em alemão, e a filhinha Laura. A foto foi publicada por Manu nas redes sociais, bem como a fala de Francisco preocupado aí com a democracia na América Latina. Mas ela, aí, apesar de estar em um local de fé e de perdão, não demonstrou a mínima piedade na postagem que fez nas redes sociais aí, após o encontro com o Papa. E ela disse o seguinte: punição dos terroristas, de seus financiadores e de todos os que permitiram que as invasões acontecessem. Disse referindo-se aos atos do último domingo em Brasília. Bom, eu participei das reuniões aí de 2013 dos Black Blocs lá, Rodrigo, na prefeitura de Porto Alegre. A galera quebrou tudo em Porto Alegre, meteu fogo, se arrebentaram no pau e ela nunca pediu, né, condenação de ninguém lá, de nenhum terrorista de fato.
Rodrigo, a Manuela é religiosa? Tá de brincadeira, né? Não é nem possível. Eu sei que a gente vive num período onde tem muitos piadistas, né? De certa forma, se tu pensar, tirar a parte que a população paga tudo isso, né? Esse stand-up comedy público, né? De certa forma também acaba, eu fico pensando, eu moro no interior, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Isso acaba também, eventualmente, tipo assim, quando tu tá muito cansado, distraindo, porque é tanta idiotice, né, junto, que acaba distraindo, mas lamentavelmente essa é a realidade, né? Tu falou ali dos comentários, eu até me lembrei agora de um militante do PCdoB, que era muito amigo da Manuela, o Latino, numa recepção ao embaixador americano, ele puxou e arrancou na frente do palácio aqui do Rio Grande do Sul, né, a bandeira americana, né, e eu nunca me esqueço dessa cena, ele correndo, suado e tal, e a brigada indo atrás dele, e na época estava com a Jussara Coni junto, ele estava com a Jussara Coni, então quer dizer, e ali havia um protecionismo para tirar ele daquela situação, né? Então, bom, que a Manuela não é religiosa, isso é obviamente, né, uma piada pronta, assim, nem eu imagino a família que conhece, né, porque tu convive, os tios, os primos, né, às vezes ainda pessoas mais próximas são capazes de mentir quando é um filho, uma irmã e tal, mas eu imagino os primos, as pessoas que conhecem ela da família, né, vendo essa forçação de barra. Eu sempre disse que é muita forçação. Primeiro, por vários motivos. Eu acho que a pessoa que tem alguma crença, uma fé ou qualquer outro fator, né, quando é verdadeiro, uma boa maneira de tu julgar as pessoas, no sentido de avaliar, né, é ver o seguinte: a pessoa quer mostrar que é ou ela é? Porque a pessoa normalmente que tem alguma verdade, ela não tem necessidade de mostrar. Tu pode ver que pessoas, por exemplo, falidas, muitas vezes querem se mostrar ricas. Pessoas muito burras querem se mostrar inteligentes. Pessoas, né? Há uma compensação nesse processo publicitário. No momento que tu vai fazer um turismo, né? E aproveita para fazer uma peça publicitária junto com o Papa, né? Porque é isso. Se tu mostra, tu quer fazer uma peça, não tem nenhum objetivo de fé, né? Tu não, se tu quer mostrar a tua fé, tu vai numa igreja no teu bairro toda semana, tu vai ter relação com o padre, ou com o pastor, ou com o pai de santo, ou com quem for o centro espírita, né, o coordenador. Tu não vai fazer disso uma maneira de tu mostrar que tu tá convertido, que tu é do bem, né? Até porque essa é uma verdade muito íntima, se tu tem respeito por ti, né? Mas como ela faz da vida dela uma novela, né? Como muitos, agora até comentei, porque muita gente acha, o Maroni comenta da Manuela. Hoje eu teria vários exemplos que fazem isso. Puxa um saco de ator para aparecer em foto, puxa um saco de cantor, puxa um saco agora do Papa, né? Jogador de futebol, puxa um saco de eu sou amigo do Caetano, como se isso te desse um mérito, né? Tipo assim, bom, ele é amigo do Caetano, então quer dizer que é uma pessoa especial, que é essa a mensagem, né? Então, na prática, é uma fraude de relacionamentos sociais, assim, né? Fakes em torno de pessoas que tenham e possam teoricamente representar para mostrar que tu é uma pessoa descolada, uma pessoa articulada, uma pessoa que é amiga, né? E eu me imagino, aí eu me coloco no outro lado do balcão, porque eu não teria coragem. Eu fui deputado, fui vereador, eu nunca, tu não me viu, pode procurar minha vida, não me viu em nenhum momento eu querer, primeiro, aparecer em foto, eu tinha muita dificuldade de querer isso. Segundo, eu tenho vergonha comigo, né? Uma pessoa daqui um pouco ali, que não tem nenhuma relação real comigo e tal, forçar a pessoa a ter um sorriso, a tentar me projetar em cima. Eu tenho constrangimento real disso, né? Mas hoje é uma prática comum, né, de muitos. Aí poderia citar, né, a Manuela, eu vejo agora a Fernanda Belchiona também fazendo muito essa peça publicitária junto com o Nando Reis, né, gosta de mostrar que é amiga, né, lamentavelmente a Samia Bonfim,
Tem aquela menina que sofreu, que foi deputada, a Isa Pena, né, adora. Como eles gostam de se... Eu acho uma coisa xarope, é tipo... Cara, eu me coloco no lugar também dos artistas, ou do cara, por mais que tu tenha interesse de fazer lobby, daqui a pouco ter um projeto. Cara, é muito chato o cara vir te puxar o saco, né? Porque é uma coisa que, para quem não sabe como é que acontece, né? É uma forçação de elogio permanente. Eu imagino que esse Papa não passou nessa visita, né? Para conseguirem tirar essa foto com ele ali, né? Para mostrar que ela tem. Mas como aquilo que não tem verdade, tu pode publicidade, é natural que toda a sociedade brasileira, os amigos dela e tal, sabem que não tem nenhuma relação de religiosidade, né, espiritual. Eu convivi com ela, eu devo ter convivido com ela 2 anos no último período, e antes, mais um ano, bota aí 3 anos, mas ao todo que a gente transitou 10 anos, na época do movimento estudantil, mas bota 2 anos comigo. Eu nunca ouvi a palavra Deus, né, da boca dela. A palavra Deus na boca de comunista é uma heresia, né? Mas é lastimável porque eles vivem sempre no teatro, né, Rodrigo? Bom, estamos chegando aí no final desse bloco, né? E para encerrar o Jornal da Noite, o comentarista Rodrigo Maroni encerra com uma notícia de censura, Rodrigo, na TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E o censurado, vejam só, foste tu, né, Maroni? Conta pra gente em 1 minuto e meio essa experiência, por favor. Sabe que me surpreendeu muito, eu fiquei muito triste, né? Porque acabou que foi ao ar depois de eu ter ligado e constrangido a Assembleia no sentido de que eu traria público, né? A Assembleia, para quem não sabe, tem 55 deputados, assim como a maior parte das assembleias no Brasil, né? E as pessoas têm os diferentes pensamentos, opiniões e tal, isso sempre foi preservado. Eu dei uma entrevista, eu e o doutor Tiago Duarte, que é um deputado aqui do Rio Grande do Sul também, na última semana, a convite do jornalista Gustavo Mota, né, que acabou não podendo apresentar, porque eu acho que houve algum fato de saúde dele, e aí foi um outro jornalista. Bom, a gente fez a entrevista, ok e tal. No dia que era para ser publicada a entrevista, não foi. Aí eu liguei para o Gustavo, que é a pessoa que tem esse programa dentro da TV Assembleia, e disse: Gustavo, o que que houve? Olha, eu não tô fora, liga lá na redação e vê. Eu liguei lá na redação e eles disseram: olha, a representante ali do jornalismo, que é a Jo, né, foi uma moça, inclusive, se apresentou o seguinte: eu sou 25 anos ou 30 anos de jornalista, né? E nós não achamos legal o que foi falado. Foi mais ou menos isso. Não foi legal o que vocês falaram. A senhora está dizendo que vai querer pautar 2 deputados de falar. Não, mas é que aqui a TV é da Assembleia, mas eu disse justamente. Se ainda a senhora trabalhasse por uma empresa privada, eu poderia considerar que houvesse algum nível de avaliação. Agora, o legislativo censurar 2 deputados, não, mas é que tu falaste dos atos de Brasília, comentando, não é para discutir questões regionais nem municipais. Eu disse: não, só um pouquinho. Eu usei atos aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre como exemplo de Brasília, né? E depois eu vim descobrir que ela pelo menos comentou, né, que tinha falado com o superintendente da área, ou seja, ela tinha pedido, o que é mais grave, tinha pedido autorização. Bom, visto isso, eu liguei para o doutor Tiago, que é o deputado que tinha dado entrevista, falei dessa situação, né, ali com a conversa com essa representante da TV Assembleia, eu disse: olha, se não for ao ar, a gente vai fazer esse debate em outro canal, e vamos colocar essa situação, e eu vou levar para Zero Hora, vou levar para a grande mídia, para o Correio do Povo, para o jornal Cidade Online, para todos os jornais e veículos de rádio, esse fato que não tem precedente, né? Se eu já ouvi as maiores idiotices e imbecilidades com respeito nos programas da TV Assembleia, de outros deputados, que eu não concordo, né? Não é possível que vocês vão cercear 2 deputados, né? E aí, eu tenho até a mensagem aqui, eu recebi a mensagem, acho que talvez 2 horas depois,
desculpa, nananã, vai ao ar na sexta-feira, acabaram liberando. Mas o programa era na quinta e não iria ao ar se eu não tivesse me dado conta e ligado dentro da TV Assembleia. O que, na minha opinião, é sem precedente, né? Uma postura, além de tudo, burra, antidemocrática, né? E ditatorial. E para quem não sabe, hoje a presidente da Assembleia e provavelmente as superintendências é representada pelo PT, né? O presidente da Assembleia era o Valdeci, né? Que é um deputado do PT. Então, essas pessoas seguramente são desse grupo, que eu acho, se fosse a fala do PT, eu defenderia que fale, como sempre falaram. Então, um absurdo que a gente... Mas para fechar com chave de ouro e mostrar toda a péssima impressão que eu tenho de muitas instituições, de muitos ambientes, né, de muitos representantes, de muitas figuras fakes, né, de muitas invenções que são criadas aí nesse grande teatro, né? Não poderia ser diferente. No meu último mês, os últimos 15 dias como deputado, eu sofri mais essa situação. Infelizmente, Rodrigo. E que a gente, né, pode até ver isso mais acentuado, porque a nossa Assembleia está lavada de esquerdista. Meus amigos queridos, de antemão quero agradecer a presença do nosso comentarista, Rodrigo Maroni, e a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta noite. E vamos ficando por aqui. E não te esquece de curtir e compartilhar o vídeo de hoje e também de te inscrever no canal. E não esquece de ativar o sininho. Todas as notícias que foram passadas nesta edição do Jornal da Noite estão no nosso site oficial, o jornaldacitadeonline.com.br. Acessa e siga aí nossas redes no Telegram, Getter, Instagram e Twitter. E vá também em nossa página do Facebook, onde contamos com mais de 1.600.000 seguidores. Aproveite para fazer parte desse gigantesco grupo de brasileiros que buscam notícias com base na verdade dos fatos. E se quiser ainda mais facilidade, instale o app do Jornal da Cidade Online em seu smartphone. O link está abaixo aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça, caso queira fazer alguma doação através do Pix, aponte aí na tela do seu celular para o QR Code aqui do cantinho. Ajude-nos a continuar trabalhando mesmo com a perseguição, a censura e a desmonetização. Eu sou Karina Belomé, direto do Rio Grande do Sul. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Brasil, a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app.